Ondas de choque percorrem o Reino Unido após o Palácio de Buckingham confirmar a notícia devastadora sobre a abdicação do rei Charles, há muito tempo especulada. Após meses de rumores, o anúncio oficial revelou a data exata em que o rei planeja deixar o trono, deixando toda a nação em estado de choque. Nos bastidores do palácio, as emoções estão à flor da pele, à medida que este momento histórico se aproxima mais rápido do que qualquer um esperava. O que levou Charles a tomar esta dolorosa decisão? Fiquem conosco, pois o que acontecerá a seguir poderá mudar a monarquia para sempre. O dia em que a coroa tremer. Sua Majestade tomou uma decisão final sobre o cronograma de sua abdicação. Aquelas palavras, proferidas na calma imaculada de uma sala de imprensa do Palácio de Buckingham, carregavam o peso de um trovão. Durante meses, a especulação dominou jornais e emissoras de rádio e televisão. Mas agora, finalmente, os sussurros se transformaram em fatos. O porta-voz do palácio fez a declaração com precisão deliberada, mas por trás dessa contenção havia um tremor inconfundível. Não era apenas uma notícia. Era a história se desenrolando em tempo real. Correspondentes veteranos da realeza, que haviam coberto coroações e escândalos, descreveram o momento como assustadoramente íntimo. Menos uma coletiva de imprensa, mais uma revolução silenciosa. Não se tratava de um boato ou de um teste. Era o fim de um reinado que antes parecia inabalável. O rei Carlos III, o monarca que esperara uma vida inteira para ascender ao trono, escolheu deixar o trono. Assim que a coletiva de imprensa terminou, a sala se transformou em um turbilhão de movimentos. Repórteres disparavam alertas de última hora, câmeras disparavam incessantemente e assessores reais, treinados em séculos de compostura, lutavam para disfarçar suas emoções. Alguns permaneciam pálidos e rígidos, com os lábios cerrados. Outros piscavam rapidamente, divididos entre o dever e a incredulidade. Um jornalista disse mais tarde que parecia que o próprio palácio estava prendendo a respiração. Do lado de fora dos portões, centenas de pessoas se reuniram sob o céu cinzento de Londres, movidas mais pelo instinto do que por um anúncio. Não havia aplausos, nem júbilo, apenas uma quietude inquietante, quebrada por murmúrios de perguntas. Seria a saúde dele? Seria a pressão interna da família real? Ou o peso da coroa? Depois de décadas de espera, provado ser insuportável, o palácio não ofereceu respostas. Apenas uma data, não divulgada ao público, teria sido discretamente definida. No entanto, esse detalhe por si só desencadeou uma onda de especulações. Repórteres e historiadores se mobilizaram para decifrar seu significado. Teria sido escolhido para coincidir com uma data comemorativa pessoal, talvez a data da coroação de sua mãe, ou um marco em sua própria vida. Todas as teorias pareciam plausíveis, mas nenhuma foi confirmada. O que estava claro, no entanto, era que essa não foi uma decisão tomada da noite para o dia. Nos bastidores, os membros mais importantes da família real foram informados apenas algumas horas antes do anúncio. Alguns receberam telefonemas breves e cuidadosamente elaborados. Outros, segundo fontes internas, souberam da decisão por meio de assessores momentos antes de ela ser divulgada à imprensa. A brusquidão foi impressionante. Para um monarca conhecido por sua cautela e ponderação, essa foi uma atitude de surpreendente rapidez e definitividade. A revelação sinalizou mais do que uma abdicação iminente. Revelou uma transição já em curso. Reuniões discretas, documentos sigilosos e discussões privadas prepararam o terreno durante semanas, talvez meses. A declaração foi apenas a revelação pública de um processo que já vinha ocorrendo há muito tempo. A máquina da monarquia estava em movimento e não havia como pará-la agora. Mas por trás desse anúncio polido, esconde-se uma verdade mais profunda. Uma história de exaustão, conflito e acerto de contas emocional. O que finalmente levou o rei Carlos III a abdicar da coroa que esperou a vida inteira para usar. Para entender isso, precisamos adentrar os corredores privados do próprio palácio, onde lealdade, amor e legado colidiram em uma tempestade, para a qual nenhum treinamento real poderia prepará-lo. Mas e se o verdadeiro ponto de ruptura não fosse o dever ou a idade, mas um segredo enterrado nas profundezas das paredes do palácio? Continue assistindo. O fardo final da coroa. Tudo começou silenciosamente. Um cansaço discreto, palavras cautelosas dos médicos e olhares preocupados trocados por trás dos muros do palácio. O rei Carlos III, o homem que outrora personificara a resistência e o destino, demonstrava o inconfundível desgaste de uma coroa que chegara tarde demais.
Por mais de 70 anos, Carlos vivera à espera, toda a sua vida definida por um papel que pairava sempre ao seu alcance. Tornou-se o herdeiro com o reinado mais longo da história britânica, preparando-se incessantemente para o dia em que finalmente governaria. Contudo, quando aquele momento tão aguardado chegou, não foi o triunfo que ele havia imaginado. Foi uma provação. Seu reinado, embora simbolicamente poderoso, foi breve, seu brilho ofuscado pelo peso implacável da expectativa. A coroa, aquele emblema reluzente do dever e da estabilidade, parecia ficar mais pesada a cada dia. Aqueles que lhe eram próximos perceberam a diferença imediatamente. A chama que antes animava seus discursos começou a se apagar. Após compromissos públicos, ele se retirava em silêncio, seus passos mais lentos, os ombros curvados sob o peso invisível da tradição. Dentro do palácio, os sinais se multiplicavam. Os médicos particulares trocavam olhares inquietos. Assessores de alto escalão começaram a notar suas ausências cada vez mais frequentes, seu apetite cada vez menor pelo ciclo interminável de cerimônias e conselhos. Não houve colapsos dramáticos, nem alarmes públicos, apenas a lenta erosão da energia de um homem que havia se dedicado de corpo e alma a um cargo que parecia não mais lhe retribuir. Para os observadores externos, ele se mostrava tão digno como sempre. Mas aqueles que estavam dentro sabiam a verdade. A monarquia estava se adaptando silenciosamente ao que estava por vir. Aos poucos, as responsabilidades foram sendo transferidas. William e Catherine deram um passo à frente, com suas aparições em eventos importantes aumentando sutilmente. As explicações oficiais falavam de modernização e responsabilidade compartilhada. Mas por trás da linguagem, havia uma coreografia silenciosa de transição. Os membros mais jovens da família real não estavam apenas auxiliando, estavam ensaiando. Cada novo compromisso que assumiam era um fio sendo tecido em um futuro que se aproximava rapidamente. Charles, enquanto isso, começou a se afastar do centro das decisões. As reuniões, que antes se estendiam até altas horas da noite, tornaram-se mais curtas, por vezes delegadas inteiramente a assessores de confiança. Seu envolvimento, antes meticuloso e pessoal, começou a diminuir. Não era indiferença, era exaustão. O homem que dedicara a vida a preparar-se para servir começava a perceber que nem mesmo os reis estão imunes ao roubo silencioso do tempo. Amigos e confidentes falavam de uma mudança nele. Menos preocupação com o legado, mais reflexão sobre a resistência. Pela primeira vez, o monarca que sempre colocara o dever acima de tudo fazia a pergunta mais proibida de todas. Onde termina a coroa e onde começa o homem? A resposta, ao que parecia, aproximava-se a cada dia que passava. Quando os médicos do palácio expressaram suas maiores preocupações, a decisão já se formava dentro dele. A escolha entre a lealdade ao trono e a lealdade à sua própria humanidade não era mais teórica. Era urgente. E, nos corredores silenciosos e ecoantes do castelo de Balmoral, longe dos olhares do público, começou uma conversa que desencadearia a decisão mais importante da vida do rei Carlos III. A abdicação do trono britânico. E como escolher entre o dever e a sobrevivência? Quando ambos carregam o peso de uma coroa, a resposta mudaria tudo. O aviso que mudou tudo. Foi a princesa Anne quem quebrou o silêncio. Durante semanas, ela observara as mudanças silenciosas que se espalhavam pelo palácio de Buckingham, as sutis alterações de tom, as agendas reorganizadas, a maneira como os cortesãos começaram a se dirigir a certas pessoas com uma nova deferência. Quando finalmente confrontou o irmão, sua voz carregava o peso tanto do amor quanto do alarme. Eles estão se preparando para um trono sem você, ela disse. Não era uma acusação, era uma profecia. Anne sempre fora mais do que apenas a irmã de Charles. Ela era seu porto seguro, pragmática, leal e uma das poucas pessoas no círculo real que não tinha medo de dizer a verdade nua e crua. Enquanto outros suavizavam suas palavras com a linguagem do protocolo, Anne rompia com a cerimônia com uma franqueza que só uma profunda confiança poderia permitir. Como filha mais velha da rainha Elizabeth II, ela suportou o mesmo fardo do dever ao longo da vida e o mesmo olhar implacável do público. O vínculo entre elas não se baseava no poder, mas na resistência compartilhada. E isso tornou seu aviso impossível de ignorar. Ela pressentira o que os médicos e conselheiros não haviam dito abertamente. O palácio, aquela fortaleza secular de lealdade, estava se realinhando, não em rebelião, mas em silenciosa inevitabilidade. Os cortesãos que antes se apegavam a cada palavra de Charles, agora voltavam sua atenção para William e Catherine. Os convites para reuniões de alto nível eram redigidos de forma diferente.
Omissões sutis começaram a surgir nas agendas. O monarca ainda era o chefe de Estado, mas a engrenagem sob seu comando começara a mudar. Lentamente, silenciosamente, mas inegavelmente. Anne observou essa transformação invisível tomar forma. Não foi um único ato de traição, mas 1000 gestos silenciosos. Um novo conselheiro aqui, uma discreta mudança de lugar ali. Uma reunião conduzida por alguém que já não se submetia às opiniões do rei. A monarquia, ela percebeu, já estava ensaiando para uma era pós-Charles. E enquanto o público via apenas cerimônia e sorrisos, dentro do palácio, uma sucessão se desenrolava muito antes de qualquer anúncio oficial. Quando Ana confrontou Charles na privacidade de seu gabinete, suas palavras carregavam urgência e tristeza em igual medida. Você precisa assumir o controle disso, ela lhe disse, porque se você não o fizer, outra pessoa o fará. Ela não estava incitando a rebelião, ela estava implorando por autonomia. Ela compreendia o que seu irmão talvez não compreendesse, que, uma vez que o palácio decidisse seguir em frente, até mesmo o rei poderia se tornar espectador de sua própria ruína. Atrás dos portões, a presença de Guilherme e Catarina se expandia com uma graça quase imperceptível. Os cortesãos, sempre atentos às mudanças de rumo, começaram a se alinhar de acordo. As reuniões de Guilherme tornaram-se mais longas. Os compromissos de Catarina assumiram o tom e o requinte de uma futura rainha. Eles não estavam conspirando, estavam se preparando, com cuidado, diligência e inevitabilidade. O aviso de Ana revelou o que nenhum comunicado de imprensa jamais poderia. Que a monarquia já estava em transição, não daqui a anos, mas em tempo real. E embora suas palavras viessem do amor, carregavam uma verdade não dita. O poder no palácio não desaparece simplesmente. Ele se move, ele se reorganiza. Antecipava-se ao futuro. E nos corredores silenciosos onde retratos de reis do passado observavam do alto de paredes douradas, o equilíbrio desse poder já começara a mudar rumo ao próximo capítulo. Para Charles, a constatação foi devastadora. A decisão que ele pensava ainda caber a ele já estava sendo escrita ao seu redor. Sua abdicação, antes uma possibilidade, estava se tornando rapidamente uma necessidade, não apenas para sua saúde, mas para a sobrevivência da instituição que ele havia dedicado a vida a defender. E à medida que a máquina da sucessão ganhava um ímpeto imparável, o rei que esperara mais tempo do que qualquer outro na história para reinar estava sendo discretamente preparado para se retirar do trono. Então, como se mede o momento em que um rei deixa de ser um símbolo e passa a ser um homem? Aguardem. A silenciosa mudança de poder. Uma leve inclinação dentro dos muros do palácio que apenas os mais próximos do trono podiam sentir. O centro de gravidade da realeza deslocava-se centímetro a centímetro, do monarca reinante para aquele que aguardava logo atrás dele. Para o público, parecia que o dever continuava como de costume. Mas dentro do palácio de Buckingham, aqueles que compreendiam o ritmo da vida da realeza reconheciam aquilo pelo que era preparação. O futuro estava sendo construído silenciosamente, e sua forma já não era definida pelo rei Carlos III. Nas salas de reunião e corredores onde gerações de conselheiros serviram a Carlos com lealdade inabalável, o tom começou a mudar. Não se tratava de rebelião, nem de deslealdade. Foi instinto. A monarquia sempre foi um organismo vivo, que se adapta ao tempo e às transições. E à medida que a força de Charles diminuía, esses instintos atraíam os cortesãos mais importantes para William. Ele não era mais apenas o herdeiro, estava se tornando o inevitável. Reuniões que antes começavam com um dia, agora começavam com quando você for rei. Os relatórios que antes eram enviados a Charles passaram a ser discretamente encaminhados a William. Seus briefings tornaram-se mais extensos, suas opiniões ganharam mais peso e sua visão para a monarquia começou a moldar os planos oficiais. Até mesmo a linguagem nos corredores do palácio mudou, de forma sutil, mas inegável. A velha guarda começara a seguir uma nova bússola e a sombra do herdeiro estendia-se muito além do seu alcance natural. Nesse cenário em transformação, Catarina emergiu como o centro de equilíbrio silencioso. Ela não era barulhenta nem imponente, mas sua influência era inconfundível. Sua presença ao lado de William trazia tanto segurança quanto força. A calma da continuidade misturada à energia da renovação. Ela se portava com a compostura de uma futura rainha muito antes de qualquer título oficial confirmar isso. Cada aparição pública, cada palavra cuidadosamente escolhida, parecia preparar a nação para o que estava por vir. Mas por trás dessa serenidade, a tensão fervilhava. William se via dividido entre dois mundos.
o filho que desejava apoiar o pai e o herdeiro que sentia a máquina da monarquia o impulsionando para frente. Em particular, ele começou a realizar reuniões discretas com seus principais assessores, não para discutir se a transição aconteceria, mas quando. As discussões foram discretas, mas meticulosas. Procedimentos cerimoniais, prazos constitucionais e como preservar a dignidade de seu pai diante do que rapidamente se tornava inevitável. O peso da inevitabilidade era enorme. Do lado de fora, a imprensa se tornava mais ousada. As manchetes insinuavam uma abdicação. As pesquisas de opinião sussurravam sobre uma nova coroa moderna. A opinião pública começou a mudar, imaginando um monarca mais jovem e uma monarquia rejuvenescida. E enquanto William suportava a pressão silenciosa do destino, outra figura dentro da família real enfrentava seu próprio acerto de contas. A rainha Camilla, que passou décadas lutando contra escândalos para conquistar respeito, viu a vida que construíra começar a ruir. Nos aposentos privados de Clarence House, ela implorou a Charles que reconsiderasse. Ela temia não apenas por ele, mas por si mesma, pelo papel, pelo título, pela identidade que tanto lutara para conquistar. Ela havia resistido a tempestades de críticas públicas, suportado comparações e provado sua devoção repetidas vezes. Mas agora, ela enfrentava um adversário muito mais poderoso do que a opinião pública ou a fofoca. O tempo. Para Camilla, a abdicação não foi um ato político. Foi um apagamento. Tudo o que ela havia defendido, a posição que finalmente conquistara, poderia desaparecer no instante em que Charles se afastasse. E enquanto o palácio seguia em frente em um silêncio cuidadosamente calculado, ela compreendeu a verdade com uma clareza dolorosa. Uma vez que a coroa começa a girar, ela nunca olha para trás. Então, como o verdadeiro custo da abdicação de Carlos não residiu na coroa que ele abdicou, mas sim no legado que Camila jamais pôde recuperar? Continue lendo. Um trono à beira da despedida. Nos antigos corredores do Palácio de Buckingham, o ar tornara-se pesado, denso de medo, tristeza e inevitabilidade não expressos. Os sussurros que antes circulavam silenciosamente entre os cortesãos agora se tornaram impossíveis de conter. O rei Carlos III havia tomado sua decisão. A data de sua abdicação não era mais um rumor, mas um ponto fixo no tempo, gravado em segredo, determinado por um propósito e impossível de reverter. Para a rainha Camila, a notícia foi como uma tempestade lenta e invisível que despedaçava seu mundo. O título pelo qual ela tanto lutara, aquele que ostentara não apenas com orgulho, mas também com resiliência, agora parecia destinado a se dissolver no momento em que Charles renunciasse. Cada conversa entre eles se tornava mais emotiva, cada noite mais longa, repleta de tensão e ternura que pareciam coexistir dolorosamente na mesma respiração. Ela implorava que ele adiasse, que resistisse, que reconsiderasse o significado daquilo a que estava renunciando. Mas Charles, cansado e reflexivo, manteve sua decisão. Para ele, a abdicação não era um ato de fraqueza, mas sim de autopreservação. Passara décadas à espera da coroa, apenas para descobrir que usá-la tinha um preço demasiado elevado para suportar. As pressões da monarquia moderna, o constante escrutínio público, as preocupações com a saúde sussurradas na imprensa, tudo parecia convergir para uma única verdade que ele já não podia ignorar. A instituição que ele jurara proteger precisava de renovação, e ele acreditava que essa renovação deveria vir com sua partida. Camila via as coisas de forma diferente. Para ela, a abdicação não representava renovação, mas sim apagamento. Isso ameaçava reduzir toda a sua trajetória, anos de luta por aceitação, ondas intermináveis de julgamento público e o triunfo silencioso de finalmente ser vista como rainha, a um capítulo esquecido à sombra de uma geração mais jovem. Ela temia que, uma vez que William e Catherine assumissem o protagonismo, seu legado se dissiparia na recontagem da história da realeza. Atrás dos portões do palácio, a divisão se instalou. Conselheiros seniores debateram interminavelmente as implicações. Alguns concordaram que uma transferência de poder cuidadosamente planejada para o príncipe William estabilizaria a monarquia e garantiria seu futuro. Outros temiam o custo emocional, a perturbação da posição da rainha consorte e a confusão pública que poderia se seguir. Os cortesãos, divididos entre lealdade e ambição, começaram a vazar fragmentos da luta interna para a imprensa. Sussurros cautelosos e cronometrados apareceram nos jornais, insinuando traição, mágoa e uma rainha lutando para manter sua relevância. Em particular, Camila buscou o apoio dos poucos aliados em quem ainda confiava, aqueles que entendiam o que significava ser ofuscada pela própria história.
Ela os exortou a desacelerar a transição, a preservar os fragmentos de influência que ainda detinha. Mas até mesmo seus apoiadores conseguiam ver o que estava por vir. A máquina da monarquia já havia entrado em movimento, precisa e imparável. E por trás das cortinas de veludo, Charles observava tudo se desenrolar em silêncio. O processo de escolha da data da abdicação tornou-se um ritual de peso quase sagrado. Cada dia proposto era estudado em busca de significado, echoes do passado, símbolos de encerramento e a esperança de renovação. Quando a data final foi discretamente sublinhada, isso foi feito com reverência. Não foi uma escolha aleatória, mas sim uma mensagem, um gesto final de um rei que dedicou sua vida a compreender o poder do legado e que agora buscava deixar um que perdurasse além do seu reinado. A contagem regressiva havia começado e, pela primeira vez em gerações, a Grã-Bretanha se preparava para uma despedida real, que remodelaria não apenas a monarquia, mas a própria ideia do que significava servir a coroa. E agora, a despedida não era apenas o fim de um reinado, mas o início de uma transformação secreta dentro da própria coroa. A data que mudou a coroa. A decisão não se resumia a uma data no calendário. Era uma declaração, uma mensagem silenciosa, porém estrondosa, para a nação e para a própria história. O rei Carlos III, sempre o guardião da longa e frágil narrativa da monarquia, encarou a questão não como um mero detalhe logístico, mas como um momento decisivo para o seu legado. No Palácio de Buckingham, as discussões foram intensas e profundamente simbólicas. Cada data proposta tinha seu peso. Cada uma delas um fio condutor que ligava séculos de tradição real ao alvorecer incerto de uma nova era. Alguns conselheiros sugeriram uma simetria poética, alinhando a abdicação com o aniversário da ascensão da Rainha Elizabeth II ao trono, um gesto que enquadraria o evento como uma graciosa passagem do bastão. Outros propuseram escolhas mais pessoais, datas ligadas a marcos importantes da vida de Charles, momentos que poderiam conferir uma humanidade íntima a uma decisão de proporções monumentais. A sala fervilhava de debates, mas Charles permaneceu imóvel, silencioso e contemplativo, ouvindo sem interromper. Aqueles que o conheciam melhor compreendiam que esse era o seu jeito, absorver, refletir e avaliar não apenas as implicações históricas, mas também o peso emocional do que estava prestes a fazer. Quando a decisão finalmente chegou, pareceu inevitável. A data escolhida não foi arbitrária nem puramente cerimonial. Foi escolhido com precisão e significado, uma reverência discreta ao passado e um aceno cauteloso ao futuro. Os presentes, quando ele assinou a aprovação final, descreveram o momento como quase sagrado. A caneta deslizou sobre o papel e, com um único traço deliberado, séculos de continuidade tomaram um novo rumo. Estava consumado. O fim do reinado de Carlos estava em curso. A partir daquele instante, o palácio entrou em um estado de urgência controlada. Planos que existiam apenas como hipóteses foram subitamente lançados à realidade. Uma força-tarefa específica foi formada para gerenciar cada detalhe do que se tornaria a primeira abdicação da era monárquica moderna. Advogados revisaram estruturas legais seculares, equipes cerimoniais começaram a planejar a delicada coreografia da transição e os serviços de segurança se prepararam para o choque global que inevitavelmente se seguiria. Todos os departamentos estavam sujeitos a uma regra inquebrável: silêncio absoluto. Durante semanas, apenas um punhado de pessoas sabia a verdade. Os membros mais importantes da família real foram informados em particular. Alguns reagiram com aceitação serena, outros com incredulidade. Para aqueles que conheceram Charles como homem e monarca, a notícia trouxe uma profunda dor. A compreensão de que uma era estava chegando ao seu fim natural, porém doloroso. Títulos, papéis e futuros começaram a mudar em conversas sussurradas a portas fechadas. A família, há muito acostumada ao escrutínio público, agora se via lidando com algo muito mais pessoal. A perda. E então chegou o amanhecer. O comunicado oficial do palácio, breve, elegante e devastador, foi divulgado ao mundo. Em poucos minutos, a Grã-Bretanha parou. Os jornais interromperam suas impressões. As emissoras interromperam a programação. As ruas se encheram de murmúrios e incredulidade. Em toda a Commonwealth, milhões de pessoas olhavam fixamente para suas telas como se estivessem congeladas no tempo. Durante décadas, Charles foi uma constante, um símbolo duradouro de estabilidade em meio a guerras, divórcios e mudanças de gerações. Agora, sua partida era sentida como a perda de mais do que um monarca. Era sentida como a perda de uma parte da memória coletiva da nação.
Lágrimas se misturavam ao choque. Os críticos se calaram. Desconhecidos conversavam em voz baixa do lado de fora dos portões reais, sem saber se deviam lamentar ou simplesmente assimilar a enormidade do ocorrido. Os cidadãos idosos que acompanharam toda a sua trajetória enxugaram as lágrimas, enquanto os britânicos mais jovens percorriam as manchetes, tentando compreender a magnitude do que estavam presenciando. O ar parecia prender a respiração, porque aquilo não era apenas o fim de um reinado, era a reformulação de uma monarquia e o início de uma história para a qual ninguém estava totalmente preparado. Mas e se isso não fosse um fim? E se a abdicação de Carlos fosse o início silencioso de algo muito maior? Fiquem atentos, o mundo prende a respiração. Por toda a Grã-Bretanha e muito além de suas fronteiras, a notícia da abdicação do rei Carlos III se espalhou como uma tempestade inesperada. Primeiro, um silêncio se instalou. Depois, uma comoção avassaladora. Para alguns, o anúncio foi recebido com respeito solene, um reconhecimento a um homem que dedicou toda a sua vida ao serviço público. Para outros, foi choque. Incredulidade de que um monarca tão recentemente coroado escolhesse abdicar. Até mesmo os críticos de longa data, muitas vezes incisivos em suas avaliações de seu reinado, se viram momentaneamente silenciados, percebendo que estavam testemunhando o fim de um capítulo da realeza que seria estudado por gerações. A máquina da mídia entrou em ação instantaneamente. As principais emissoras interromperam sua programação para transmitir ao vivo, preenchendo as telas com comentários urgentes e análises históricas. Cada palavra da declaração do palácio foi dissecada, seu tom contido, porém inegavelmente definitivo. Analistas debateram o significado por trás de sua formulação, comentaristas políticos ponderaram as implicações constitucionais, e historiadores foram chamados a estúdios para rastrear os raros precedentes de abdicações reais na história britânica. O que havia começado como um anúncio oficial rapidamente se transformou em uma reflexão coletiva sobre monarquia, poder e legado. De Downing Street aos parlamentos da Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, figuras políticas elaboraram declarações com precisão cirúrgica. O tom era ponderado, equilibrando a gratidão pelas décadas de dedicação de Charles com o otimismo em relação à era que estava prestes a começar sob o comando do príncipe William. Era uma corda bamba diplomática, percorrida com cautela. Não havia espaço para erros. A abdicação de um monarca não foi um evento político. Foi um evento emocional, um momento que tocou o senso de identidade da nação de maneiras que nenhuma política jamais conseguiria. Para além das Ilhas Britânicas, as repercussões espalharam-se rapidamente. Mensagens de apoio e reflexão chegaram de líderes mundiais, de outros monarcas e de instituições internacionais. A Casa Branca classificou a decisão como um ato de profunda elegância e humildade. Membros da realeza europeia, muitos dos quais conheciam Charles pessoalmente há décadas, descreveram a abdicação como um gesto de força, não de rendição. Veículos de imprensa estrangeiros dedicaram manchetes à história, alguns chamando-a de fim de uma era de paciência, outros a enquadrando como uma renovação da monarquia para uma geração inquieta. Em todos os cantos do mundo, a abdicação de Charles foi vista não como uma retirada, mas como uma transformação. Dentro da Grã-Bretanha, porém, a reação foi profundamente pessoal. As redes de televisão reprisaram imagens de Charles ao longo das décadas, como um jovem príncipe ao lado de sua mãe, como um defensor apaixonado do meio ambiente e como um monarca que finalmente cumpriu seu destino, apenas para renunciá-lo com serena dignidade. O país pareceu parar entre as respirações. Desconhecidos conversavam entre si em cafés, trens e praças públicas, não por fofoca, mas em reflexão compartilhada. Para milhões que cresceram sob sua presença atenta, isso era mais do que uma notícia. Era o fim de algo familiar, algo constante. Entretanto, por trás dos portões do palácio, cada hora era contabilizada. Os preparativos para a transferência de poder aceleravam com precisão militar. Equipes cerimoniais ensaiavam na quietude dos salões à meia-noite. Documentos, alguns com séculos de idade, foram revisados por advogados reais para garantir que os protocolos antigos pudessem ser adaptados ao Estado moderno. Conselheiros coordenaram-se com especialistas em direito constitucional, assegurando que, quando o momento chegasse, cada passo se desenrolaria perfeitamente diante dos olhos do mundo. Contudo, por trás da cerimônia impecável e do controle rígido, uma verdade persistia como um eco silencioso pelos corredores. Um pai se preparava para partir, e um filho se preparava para ascender. A transição não era mais uma ideia ou um plano,
estava acontecendo, escrita à tinta e regida pelo dever. Cada assinatura, cada palavra cuidadosamente escolhida carregava o peso de séculos. E à medida que a data se aproximava, o mundo aguardava, unido por um único pensamento silencioso. Que a história, mais uma vez, virava sua página. Então, o que você acha? A abdicação do rei Charles foi um ato de força silenciosa ou a rendição final ao tempo e ao destino? Adoraríamos saber sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever.